Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos, somos os míseros cativos da iniquidade e da dor. É um trecho de um poema de Antônio de Castro Alves. E naturalmente fala com grande sabedoria a respeito da reencarnação. Desses mistérios peregrinos nos mistérios do destino. Naturalmente, quando Castro Alves escreveu, através de Chico Xavier, o poema, ainda se constituía um mistério a reencarnação. Todavia, hoje, com os estudos que estão sendo realizados, com as pesquisas, a reencarnação já se tornou alguma coisa bem conhecida, bem analisada. Todavia, ainda parece constituir-se alguma coisa difícil de ser entendida pelo ser humano, apesar de que a ideia reencarnacionista, ou a palingênese, não ser alguma coisa criada pelo Espiritismo. Não. O Espiritismo apenas pegou a reencarnação, palingênese, já bem antiga, e colocou nos 5 fundamentos da nossa doutrina. Então é um dos aspectos basilares do Espiritismo, a reencarnação. Mas não foi criado pelos Espíritos nem por Allan Kardec. Então essa ideia, esse pensamento tem acompanhado o homem ao longo das suas caminhadas em busca da evolução. Apenas o Espiritismo formalizou a ideia e transferiu para uma forma mais simples e mais fácil de ser entendida pelo ser humano. Todavia, não parece que, mesmo estando bem simplificada, que seja fácil para o homem entender a problemática da reencarnação. Porque se isto houvesse acontecido, a vida estaria muito mais simples para ser vivida e não haveria tanta complicação e tanto sofrimento para o ser humano se ele entendesse o projeto de Deus no que diz respeito à reencarnação ou à vida sucessiva. Nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo a assertiva de que os 2 aspectos mais complicados e que obstaculam a caminhada evolutiva do ser humano é o egoísmo e o orgulho. São os 2 aspectos que representam anteparos para que o homem deslanche no sentido do bem. Ora, se nós sabemos que é o orgulho e o egoísmo, trabalhar-se contra esses 2 aspectos da nossa vida seria o ideal. Todavia, não é o que fazemos. Pelo contrário, nós alimentamos o orgulho e falamos até enxergando o orgulho como sendo uma coisa muito importante. Não, meu orgulho não me permite. Bom, então o orgulho é uma coisa muito boa, muito importante, pela forma que a pessoa enxerga. Ah, não, eu não vou me dobrar. Isso é um absurdo. O meu orgulho não permite. E nós vamos alimentando um aspecto negativo do caráter do ser humano. E diante do que ensina a doutrina espírita, são os 2 aspectos mais terríveis impedindo o homem de ser feliz. Então, como
diz Castro Alves, a dor através dos anos, dos algozes, dos tiranos, diz ele. Então, modificando um Nero, e quando ele coloca a figura de Nero, a gente se traslada lá aos princípios das coisas, a história, e vamos pegar um Nero enlouquecido, colocando fogo na cidade de Roma e matando uma quantidade de pessoas. Nero, que foi o assassino da própria mãe, Agripina, e da sua esposa também. Nero, que perseguiu os cristãos. Então ele fala que esse Nero rude se transformou ao longo das reencarnações num arauto de virtudes. O que seria um arauto de virtudes? Seria um pregador que leva ao conhecimento das criaturas coisas boas, que elevam, que tornam as pessoas virtuosas. A reencarnação tem como objetivo aglutinar as pessoas, aproximar as pessoas. E o Espiritismo, colocando a reencarnação de uma forma tão objetiva como coloca, nos dá subsídios para que comecemos uma reformulação de ideias, uma reformulação de ideais também. Isto parece tão complicado para a pessoa, porque, na verdade, nós não temos muito interesse em descobrir os fundamentos da evolução. Porque o objetivo do homem é mais imediatista. Eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz agora. Não é amanhã nem depois de amanhã. O importante é o agora. E através da reencarnação nós vamos observar que a coisa não funciona desse jeito. Pelo contrário, nós temos que fazer o plantio agora e esperar a colheita depois. Porque nenhum lavrador colhe o fruto antes de semear. Então, se a ideia reencarnacionista está conosco, nós vamos aprender que se eu pretendo ser amada, eu preciso primeiramente amar. Se eu pretendo ser respeitada, eu preciso primeiramente respeitar. Construir as balizas, os fundamentos para edificar então o edifício da minha paz, da minha alegria, do meu equilíbrio, da minha felicidade. Então, das coisas que mais complica a vida do homem, de todas as coisas que complicam, o matrimônio, principalmente na atualidade, está sendo uma grande pedra de tropeço. Como as pessoas têm se engajado de uma forma aleatória no matrimônio e têm tropeçado na vida, criando para si karmas complicados para o futuro. Ou seja, obstaculando o seu futuro feliz, porque está criando karmas complicados agora, através da troca ilusória de parceiros para buscar a felicidade. E geralmente a felicidade que está exatamente onde ela não guardou. Então nós vamos procurar alguma coisa que a gente não sabe onde está. Pelo processo reencarnacionista e pelo fato de nós sabermos que Deus controla tudo que existe no universo, naturalmente Ele está também zelando pelo patrimônio que Ele possui, que somos nós, os seus filhos. Pensando nisso, a gente vai analisar um fato que é importante para você. Quem é a criatura mais importante na face da Terra? Estou perguntando. Quem? Não. Como? Nós não. Eu tá certo. Nós não. A pessoa mais importante na face da Terra sou eu. Então imagina cada um de vocês dizendo isso. Eu. Quer dizer, eu, você.
as criaturas mais importantes. E se você analisar detidamente, você vai ver a importância que você tem na criação. Você imagina que a cor da sua pele é única. Não existe ninguém com a mesma cor da sua pele. Pode ser muito próximo, pode ser muito parecido, mas igualzinho não é. A cor do cabelo é única, mesmo que seja cabelo pintado. Mas continua sendo único, porque faz a mistura, mas nunca fica igualzinha do outro. A gente olha, parece que é idêntico. Até os gêmeos idênticos, univitelinos, não são iguais. A cor dos olhos é única, sem contar com a impressão digital, que é única. A arcada dentária é única. Não existem duas dentaduras iguais. Então, você foi feito único. Não existe ninguém que seja igualzinho a você. Ora, quem é a pessoa mais importante? Sou eu. Se ele se preocupou com tudo isso, é porque eu sou uma criatura muito importante para ele. Ora, se você é uma criatura tão importante assim para ele, ele ia te dar uma vida de infelicidade, de tormentos, de sofrimento? Ele iria fazer isso com você? Depois de ter todo o trabalho de te fazer único na face da terra, ia lhe dar uma vida atormentada? Não. Aí já foge a diretriz divina. Nós construímos a dor que nos visita na atualidade. Ninguém ganha de presente, nem ganha na loteria uma vida de sofrimento. Não. Nós construímos. Por quê? Porque vamos construindo e alimentando animosidades, vamos criando inimigos, vamos fazendo questão de guardar mágoas, de guardar ressentimentos, e aí nós vamos criando um mundo quadrado e terrível de vivenciar. Porque, veja bem, diz Paulo, né? O plantio que a gente faz é facultativo. Você planta o que você quiser. Ninguém escolhe a semente que você vai lançar na terra da sua vida. Então a sementeira é facultativa, é nossa. Todavia, o que é obrigatório? A colheita. Então, se eu semeio sementes ruins, eu vou criar frutos ruins e vou ter que colhê-los também. Se eu semeio flores, eu terei um jardim futuramente e colherei essas flores. Se eu entendo isso e aceito, qual a minha função se eu desejo que a minha vida futura seja de paz? Eu vou criar as condições na atualidade. Mas não será brigando, separando, estabelecendo cisâneas, abandonando filhos, abandonando o marido, abandonando a esposa, ou entrando em litígio com os meus pais, que eu vou criar esse futuro de equilíbrio. Então, o que acontece com a reencarnação? Quando nós retornamos à vida física, nós já temos estruturado uma forma de vivência, e essa forma é escolhida a dedo para que você seja feliz, para que você cresça. Deus não vai absolutamente criar uma vida para que você seja infeliz. Ele não faria isso com você, de modo nenhum. Aí você vai dizer, mas eu sou infeliz. O problema é seu. Foi você que construiu isso, não foi ele. Pelo contrário, ele vai, como nós somos investimentos divinos, ninguém investe para perder. Isso o homem faz isso, todo investimento que o homem faz, ele objetiva ganhos, ele objetiva multiplicar os seus rendimentos. Deus seria diferente? Será que ele iria fazer um investimento para perder? Absolutamente. Então o investimento que ele faz, e esse investimento é você, o objetivo dele é que você dê dividendos
progressivos, aumentando o cabedal de Deus, que é a sua felicidade. É o maior cabedal que Deus espera da vida, modo geral. Então a sua existência foi toda programada para que você cresça, para que você aprenda, para que você seja feliz. Então, quando escolheu a sua primeira família, ele escolheu a dedo o pai que você precisava para crescer, aprender e ser feliz. A mãe que você tinha necessidade foi escolhida a dedo. Ah, mas o meu pai não era uma flor que se cheire, e a minha mãe também não. Não, era o pai que você precisava, com os recursos necessários para o seu aprendizado. Se ele não era um pai dentro dos parâmetros que você gostaria, era um pai segundo as suas necessidades. Porque nem sempre a gente vem somente para ser educada pelos nossos pais. Às vezes a gente vem também para educar os nossos pais. Então seria uma troca. Vem deles um processo e parte de nós um processo também. Então a escolha foi feita segundo as nossas necessidades. E ele não nos dá um lar muito complicado, que a gente não tenha uma condição de sair vitorioso das lutas dentro desse lar. Por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, nós sempre temos uma porta de saída para equilibrarmos a nossa vida e sermos felizes. Então, quando nós analisamos esse empreendimento, e agora quase todos vocês já passaram pelo primeiro empreendimento, que foi o primeiro lar, eu perguntaria: vocês foram um empreendimento que deu certo ou não deu? Como é que foi o resultado para Deus da aplicação que Ele fez em vocês na primeira família? Ninguém, nenhuma aplicação deu certo, deu tudo errado, só deu prejuízo. Não, deu certo. Deu certo? Isto. Então, no relacionamento da primeira família deu certo. O que é um empreendimento que deu certo na família? Observem bem. Primeiro, quarto mandamento da lei de Deus: honrai o vosso pai e a vossa mãe. A lei não diz honrai o vosso pai, educadinho, bonitinho, trabalhador, não diz nada disso. Ele diz honrai o pai. O pai é aquele que colaborou com 50% de energias, o espermatozoide, para que você tivesse um corpo. E a mãe é aquela que deu os outros 50%, o óvulo, que são os cromossomos que formaram o seu corpo. Então 50% de um, 50% do outro. Então honrai o vosso pai. É o pai que você tem, não é o pai que você gostaria de ter. Então o empreendimento que dá certo é aquele filho que trata com urbanidade e com respeito os seus pais. Não importa como eles sejam, é o pai. E a gratidão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gratidão dos filhos, não importa como seja aquela criatura, o importante é que você aprenda a ser grato. Então trate com urbanidade e respeite os seus pais. E os irmãos também, que vieram para acrescentar à sua vida os desafios que você precisava para crescer. Então tratar bem os irmãos, manter um clima de fraternidade. Se você foi capaz de fazer isso na sua vivência, na família que te deu origem, você é um empreendimento que deu certo. Mas se você é mal criado com os pais, se você discute com a mãe, se você briga com os seus irmãos, olha, você tem um empreendimento que só está dando prejuízo para Deus. Vai ter que consertar tudo isso. Vai ter que acertar. E quem vai consertar? É Deus? Não. Ele nos dá todas as condições de sermos vitoriosos. Se nós não somos, o problema é nosso.
Então quem vai ter que educar-se é a própria pessoa. Então nós passamos pelo primeiro empreendimento, e aqui parece só 2 pessoas que dizem que deu certo. Deu quanto de lucro, pelo amor de Deus? Porque são poucos os que dão lucro. 50% já deu de lucro. Empreendimento lá que deu certo. 50%? 100%? Meu Jesus, então isso é demais. Quem foi que foi 100%? 100%? Então você trata os pais a pão de ló. Os irmãos também. Os tios todos. Vamos procurar essa família porque ela é... Não, todos eles fazem parte da família, não é? Então vamos baixar um pouquinho. É a família toda, vovô, a vovó, todo mundo faz parte. Muito bem. Geralmente a gente abre um negócio e se o negócio vai rentável, a gente abre uma filial. Conosco, o empreendimento divino não é diferente. Aí então ele vai pensar na filial desse empreendimento que deve, ou ele espera que dê 100% de lucro. Então ele vai escolher, vai criar o clima ideal para que essa filial dê certo. Então ele escolhe o marido que você precisa, exatamente com os valores e as desvalias que você precisa para aprender, para crescer, para se harmonizar. Ou vai escolher a esposa na medida das suas necessidades, para que você seja um empreendimento que dá certo. Às vezes as pessoas me dizem assim: mas Deus não quer que a gente seja infeliz. Ele vende um saquinho de felicidade assim para as pessoas. Eu nunca soube de uma loja que vendesse felicidade. Felicidade não é alguma coisa que está aqui, ali, alhures, em algum lugar. A felicidade está aqui. E ela depende de que eu saiba fazer o mergulho para pegá-la onde ela se encontra, dentro de mim. Normalmente, nós colocamos a nossa felicidade na mão de terceiros. Ora, se não é você que cuida da sua felicidade, quem é que vai cuidar? Então a felicidade está dentro da criatura. É uma construção pessoal, ou então uma descoberta pessoal. Então nós vamos receber o companheiro ou a companheira necessária para o nosso aprendizado. O que é que a vida espera de cada criatura? Que ela se eduque, que ela aprenda. E ela vai aprender o quê? A conquistar as virtudes que vão compor um dia o amor que a gente espera ter. O amor é a fragmentação. Fragmentou-se um dia. E esses fragmentos chamam-se virtudes. Então nós temos que juntar todas as virtudes para compormos o amor que a gente vai sentir um dia. Então eu acho muito engraçado as pessoas dizerem assim: eu casei por amor. Será? Complicado. Como é que você casa com uma coisa que você nem sabe o que é? Quem de nós sabe o que é o amor? O amor ainda é uma incógnita. A gente casa por necessidade. E como nós estamos num mundo de provas e de expiações, você casa por necessidade probatória ou expiatória. Agora, se você casar com Francisco de Assis, você não vai nem provar nem espiar, porque ele era um santo, vai te aturar. Então você tem que casar com o Lampião mesmo, porque ele não vai aturar. Então ele vai dar a resposta à altura. E a mesma coisa acontece com o Senhor. Não vai casar com Madre Teresa, vai casar com a Maria Bonita mesmo. E vai pagar o preço também. Ela é bonita, mas tem o preço, né? O preço é de lágrimas, às vezes. Que usa arma, faca, facão, aquela coisa toda. Então nós vamos observar que os casamentos não são por amor, são por necessidades. Necessidades probatórias e expiatórias.
Você planta um espinho terrível na alma de alguém, passa para outra vida, esse alguém retorna, quem vai tirar o espinho de lá é você. Agora vai tirar o espinho com o quê? É com as suas lágrimas mesmo. Vai pagar o preço do espinho que você colocou ali. Não dá para entender isso? Ora, mundo de provas e de expiações, e a gente quer ser feliz aqui. Feliz como? A gente não plantou a árvore da felicidade. Até plantou, eu tenho uma que está desse tamanho assim. Mas ela é bonita só lá fora. Lá dentro de casa não era tanto assim, mas ficou bonito depois. E agora eu sinto saudade dele. Imagina, faz 3 anos que ele foi embora e me deixou, e eu estou perguntando sempre: você está me esperando? Pode ser que ele fala não. Então a gente vai construir. Então os casamentos, a maioria, tem algumas exceções que são casamentos por afinidade positiva, mas a maioria é de provas. E se for de provas, dentro do investimento divino, você tem que passar com nota 10, com a melhor nota possível. E se for de expiação, você tem que expiar com educação até os finalmente da história. E o finalmente é quando um ou outro passa para o mundo espiritual. Aí então acaba o compromisso. Mas não é esse a visão que a gente tem, apesar de sermos espíritas e reencarnacionistas. Não, a gente quer a felicidade agora, nesse momento. E aquelas criaturas com as quais nós desaviamos no passado, aquelas que nós relegamos a um plano secundário, aquelas que a gente maltratou, aquelas que a gente abandonou, aquelas que a gente repudiou, como é que ficam esses espíritos? Ou será que a gente foi sempre bonzinho a vida toda, nunca maltratou ninguém? Há que retornar. E o pensamento de hoje, com a sexualidade desenfreada, onde a pessoa esquece o respeito que deve ter pelo vaso físico, que é das coisas mais importantes na nossa vida. O nosso corpo físico é o vaso que contém a mim, o espírito imortal. Então a gente se esquece do respeito que devemos a esse vaso, e a gente vai deixando que eles sejam manipulados aleatoriamente. O compromisso sexual é dos mais sérios que o homem tem na vida. Porque quando você utiliza o corpo sexualmente falando, você está lidando com vida. São energias vitais. O espermatozoide guarda o germe da vida. E o óvulo feminino guarda o germe da vida. O líquido seminal conduz o germe da vida. Então são energias vitais que a criatura lida aleatoriamente, trocando com B, C, D, E, F, G, H, essas energias vitais. Ora, cada vez que você se relaciona, você deixa um tanto de você com essa criatura. Ela se vai, mas você vai ter que resgatar o que você entregou. São os casamentos aleatórios. De repente você encontra aquela pessoa, se encanta com ela, necessidade de resgate. E aí casa e fala assim: meu Deus, que maluquice que eu fiz. Não sinto nada pela criatura. Não mesmo. São as ligações aleatórias. Com o homem ocorre a mesma coisa. Ele entrega parte da sua energia, que é vida, para outra pessoa. Vai resgatar. Reencontra aquela criatura, vai para Las Vegas e casa, está tudo feliz, muita champanhe, muito vinho. Depois acorda e fala: Jesus, o que aconteceu? São os resgates. A gente fala em resgate, mas não analisa devidamente o que é um resgate. É nós buscarmos aquilo que a gente semeou. E se foi cardo envenenado, arrancar tudo para plantar uma semente boa. Então o matrimônio que é organizado, antigamente era mais fácil da pessoa entender e encontrar a pessoa certa. Hoje,
com essa troca de emoções como ocorre atualmente, nós erramos o nosso parceiro. Mas cada criatura tem o seu parceiro, ou não tem, porque nem todas as criaturas vieram com o compromisso matrimonial. Então hoje, quando as ligações sexuais são tão aleatórias, a ciência resolve vir em socorro do pensamento religioso e do pensamento filosófico. A ciência hoje está demonstrando que o sexo sem amor faz mal à saúde. Então isto é de molde a que a gente comece a pensar. E por que a ciência resolveu analisar essa problemática? Quando eu era criança, a gente costumava ouvir dizer, né? O seu fulano está sofrendo do coração. A gente entendia, seu fulano já tinha 70 anos, 75, sofrendo do coração. A dona fulana desencarnou com um colapso cardíaco. A gente entendia, era uma velhinha. Então, sofrer do coração era típico das pessoas idosas. Pressão alta. Nossa, seu fulano tem pressão alta. A gente não sabia que era pressão, não, mas devia ser um negócio bem alto assim. Então, pressão alta. Não tinha problema, era velhinho. Vocês já viram quem é que sofre de pressão alta hoje? Então você pega um garoto de 15 anos com pressão alta. Por quê? Foi isso que chamou a atenção dos pesquisadores. Por que é que jovens estão tendo colapso cardíaco, estão desencarnando do coração, e por que a pressão está tão oscilante na juventude? Não deveria ser assim. O que eles descobriram é que hoje o jovem entra na sexualidade muito cedo e aleatoriamente entra porque a mídia, porque as informações que recebe estão abrindo as portas da loucura, da permissividade. Então as menininhas hoje, sem nenhum sentido de responsabilidade, de reverência pela vida ou de respeito pela vida, entra pelos portais da sexualidade. E os homens da mesma forma. Então vocês veem que a coisa está indo numa descendente tão terrível que há pouco tempo vírus da AIDS era muito interessante para jovens. Hoje, com o advento do Viagra, os homens de mais de 60 anos começam a ter vírus da AIDS também. Pela permissividade, pela loucura. Então o que é que a ciência descobriu? Descobriu que, entrando pelos caminhos da sexualidade muito cedo, masculino e feminino, tanto as meninas como os meninos adentrando, e desconhecendo totalmente o significado desse relacionamento, que é o que ocorre com a maioria das criaturas na atualidade, desconhece a responsabilidade de uma ligação sexual e vai aleatoriamente trocando de parceiros a qualquer momento, sem pensar na responsabilidade do ato e naquilo que vai colher com o que está plantando. Para ter uma visão dessa coisa, enfermidades sexualmente transmissíveis que estavam já relegadas a um plano secundário, volta agora com toda a força por causa da loucura. Então o que a ciência descobriu? Descobriu que no ato sexual o corpo físico passa por etapas, e são etapas muito sérias. Então existem dois tipos de ligação e de etapas que são muito claros, dando uma resultante muito séria. Então, quando o homem entra, ou a mulher, tanto faz, quando a gente fala homem, você sabe que tanto faz homem como mulher. Quando entra no processo de excitação, prelibando um ato sexual, a pressão vai subindo paulatinamente. Entrou no processo de excitação.
a preparação orgânica para o ato sexual. Então a pressão vai subindo. Quando chega a um pico, a um determinado pico, digamos que isso aqui seja a base, a pressão normal, ele vai subindo, subindo, chega a um pico de pressão. Quando chega nesse pico de pressão, realiza-se o ato sexual propriamente dito, ou platô. Então, é a segunda etapa do ato sexual. Quando termina, ou depois do momento da ejaculação, então há um relaxamento muscular. Na ignorância dos fatos, o homem pensa que esse estágio seria o do prazer. Não é. O prazer não é no corpo físico que ocorre. O prazer ocorre no cérebro. É uma área cerebral chamada circuito de Papez. É nessa área que ocorre o prazer sexual, ou qualquer outro tipo de prazer. Ele é de ordem cerebral. Então, quando há aquele momento que é o clímax do ato sexual, o que ocorre é um relaxamento muscular. Porque partindo da excitação até chegar ao platô, os músculos se contraem todos. É como se nós estivéssemos subindo uma ladeira carregando um peso no ombro. Então nós estamos carregando uma pedra de 15 quilos ou 20, chegamos lá no topo, a gente larga a pedra no chão. O que acontece? Uma sensação de bem-estar, porque você tirou um peso das costas, relaxou os músculos, então você se aquieta. Quando chega ao platô, o que acontece? Há então a queda da pressão. Ela começa a cair, mas ela cai vagarosamente. Ela subiu numa trajetória ascendente rápida, mas quando depois da ejaculação ela vai descendo vagarosamente. Muito bem. Aí que a ciência descobre os estágios interessantes da coisa. Quando vai descendo o ciclo da pressão arterial, se o homem está numa realização sexual tranquila, sem culpa, sem medo, então a pressão vai descendo vagarosamente e chega ao estágio normal, de normalidade. Isso ocorre quando ele está no seu lar, ou ela está no seu lar, com o companheiro que a sociedade aceita, porque isso é um atavismo, então ela está tranquila. A mulher tem um relacionamento com o seu marido, o homem tem um relacionamento com a sua mulher, e então a pressão arterial retorna ao seu nível de normalidade. Quando isto não ocorre, a pressão está descendo, e aí ele olha no relógio, ou ela também fala: meu Deus, eu tenho que ir para casa, tenho que correr. Então, troca de roupa, sai correndo, ajeita o cabelo e tal, vai correndo para casa. A pressão não retorna ao lugar certo. Ela permanece mais ou menos, o normal é aqui, ela permanece mais ou menos aqui. Já está aumentada de nível. Também ocorre o seguinte: quando a relação é feita com a normalidade do companheirismo ou do matrimônio, ele dá 70% de tranquilidade para a criatura. Mas se é realizado aleatoriamente com parceiros diferenciados, não dá. Então o que ocorre? A tranquilidade sexual não ocorre. E ele então permanece ansioso, desejando uma nova companhia, ou então um novo relacionamento. Então não dá o espaço que seria de mais ou menos 42 ou 70 horas de tranquilidade. Então fica a ansiedade sexual, a necessidade de nova companhia. Então são aquelas criaturas que têm 1, 2, 3, 4 relacionamentos
um atrás do outro, sem encontrar o prazer verdadeiramente. Eles estão sempre em ansiedade, eles estão sempre em necessidade. E nessa troca de parceiro, tem um aqui, outro aqui, o que acontece? O roteiro é o mesmo. Excitação, sobe a pressão e naturalmente ele chegaria a esse, mas como o pico já está mais alto, ela sobe mais ainda. E quando desce, não chega na situação que estava, fica sempre com o resíduo. E é esse resíduo que vai acumulando, e quando você assusta, aquela dorzinha de cabeça, enjoada, aquele mal-estar, vamos medir a pressão alta. São os resíduos, isso é a ciência que diz, gente, não sou eu não, eu só estou contando a história para vocês. Os resíduos que vão ficando e a pressão vai cada vez aumentando mais. E a criatura cada vez mais ansiosa, porque não encontra a tranquilização ou o prazer. O prazer vem quando, depois de um relacionamento marido e mulher, ele se deita para dormir, ela vira para o outro lado, então os dois se abraçam e dormem. Quando o sono chega, aquela tranquilidade chega, o circuito de papéis funciona a plena velocidade. Esse é o prazer. Então esse prazer perdura por 24, 42 até 70 horas. Permanece o prazer. Acaba essa ansiedade que as pessoas têm de encontrar parceiros ou parceiras. E é a isso que a ciência diz que sexo sem amor faz mal à saúde. Aí a pessoa diz assim, mas e a mulher da gente que a gente não ama? E o marido que a gente nem não gosta mais? Gostar a gente nunca gostou mesmo. Na verdade a gente não gosta de ninguém, porque a gente não sabe o que é isso, não sabe o que é gostar. Mas é a pessoa que dentro da lei e dentro do atavismo nosso cerebral é a pessoa com a qual a gente está trocando vibrações e energias. É o pai dos nossos filhos, é a mãe dos nossos filhos. Então é a pessoa que nos dá a tranquilidade de saber que a gente não está fazendo nada errado. Isso a ciência descobriu por causa da pressão arterial chegando muito cedo nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres também. Porque esse relacionamento aleatório que a consciência acusa, quem acusa não é a sociedade, porque a sociedade é permissivista. Quem acusa não é a religião, porque a religião não interfere no seu comportamento, a não ser para pedir que você tenha um comportamento melhor. O que interfere na sua vida é a própria consciência. Porque a gente pode andar erradamente, mas conscienciosamente nós sabemos o que é certo, o que é errado. Resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde Deus colocou as suas leis? Consciência. Na consciência. Então ninguém vai dizer que não sabe ou não sabia que isto ou aquilo era errado. As leis estão na consciência. E é ela que nos acusa, é ela que nos aponta o dedo. Então não adianta, por mais que eu queira ser muito avançada, por mais que eu queira ser muito moderna, a minha consciência me diz se eu estou agindo bem ou se eu estou agindo mal. E é ela quem vai apontar as reações orgânicas do meu corpo físico. Então vejam bem, não é nenhuma pregação moral, absolutamente. Quem de nós tem o direito de pregar moralidade para o outro? Ninguém. Nós estamos falando de um trabalho científico, de um trabalho que foi feito por aqueles que estão preocupados não com o comportamento do ser humano, preocupado com a saúde do ser humano. Sexo sem amor faz mal à saúde. Sexo sem responsabilidade faz mal à saúde. Vamos tirar a palavra amor, porque ela ainda não está no nosso dicionário.
Então o sexo sem responsabilidade faz mal à saúde. O sexo com responsabilidade nos dá o prazer que a gente busca, que a gente deseja, mas que não entende ainda devidamente. E falando um pouquinho de uma coisa que a gente não conhece, amor. Muito bem. É interessante como nós repetimos essa palavra. Vamos fazer tudo com amor, trabalhar com amor, servir com amor, amor a Jesus, amor a Deus, a mordida, a mordaça, a mortadela. E a gente coloca o amor tudo quanto é jeito. Então eu vou fazer uma perguntinha para vocês. A quem a gente ama mais? Ao marido ou ao filho? Ao filho. Nossa, coitados dos maridos, não estão com nada. Aos filhos, né? Então vocês gostam mais dos filhos. Todo mundo aqui tem filho ou tem gente que não tem? Não tem? Você tem filhos? Você também gosta mais do filho? Mesmo? Verdade? Você é espírita, não pode mentir. Então você gosta mais do filho. Tá bom. Como é o nome do pai do filho? Patrício. Então vamos escrever aqui, Patrício. E o seu nome? Maura. E o filhote? Fernando. Está escrito aqui. Fernandinho, então é o mais amado? Coitado do Patrício. Não está com nada. Então Fernando é o mais amado. Você é espírita? De verdade? Tem carteirinha? Não. Mas o Patrício não é espiritual. Não tem importância, mas ele está vendo, Patrícia? Você está vendo o que a Maura está dizendo aqui? Ele está dando risada de você, porque ele não está acreditando também. Então vejam bem, a Maura é espírita e vocês também são. Todos vocês concordam? Os maridos estão do lado ou não para escutar isso? E os maridos? Vocês gostam mais do filho ou da esposa? Não tem nenhum marido corajoso para responder? Metade. Média? Metade. Isso eu gostaria de botar na balança para ver. Então vejam bem. Depende da situação, desculpe te interromper. Ah, sim, depende da situação. Muito bem, então a Maura é aquela que ama o Fernandinho. Fernandinho, muito bem. Coitado do Fernandinho, não sabe de nada. Mas é dele que você gosta mais. Tá vendo, Patrícia? Mas vamos... Bem, Patrícia já desencarnou mesmo. A gente desencarna a Maura também, porque ela também não é de ferro, não vai ficar vivendo a vida toda, né? Um dia ela vai desencarnar. Vamos desencarnar a Maura. E o Fernandinho também é um ser humano, né? Tem um tempo de vida e vai desencarnar também. Então a gente desencarna o Fernandinho também. Está todo mundo no mundo espiritual. Agora vamos voltar. Vamos voltar porque é necessário a reencarnação e tal. Aí reencarna o Fernandinho primeiro, por uma dessas razões que a razão desconhece. O Fernandinho reencarna. Aí a Maura reencarna também. Aí um dia ela cruza com o Fernandinho. Ah, meu amor, vida da minha vida. E os dois se casam e nasce o Patrício. De quem é que você gosta mais? Os dois. De quem você gosta mais? Pode deixar que eu respondo para você. De quem é que a Maura gosta mais? A Maura gosta mais dela mesma. Meu. Olha o possessivo aqui. Eu gosto do que é meu. O Patrício é filho da mãe dele. Toda a vida será o filho. É meu marido por enquanto, mas de repente até a gente divorcia, ele vai ser marido de outra e de outra. Mas o Fernandinho é meu. Mesmo que ele case 10 vezes, ele vai continuar sendo meu. É o meu filho. Então eu não gosto do Fernandinho, eu gosto do meu. O dia que ele deixar de ser meu e for de outra, aí eu vou gostar de outro que é meu. Eu vou gostar do meu. Então vocês estão vendo que não existe amor? Que amor de mãe, não vou dizer que é uma balela não, mas é uma coisa assim bem sujeita a chuvas e trovoadas. A gente gosta do corpo. Quando o corpo acaba, acabou o amor também, porque ele estava guindado ao corpo físico. Quando nós amarmos de verdade, a gente não vai amar um corpo,
nós vamos amar o Espírito. Aí não importa que ele troque de roupa, uma, duas, toda vez que a gente se encontrar, a gente vai se reconhecer. Não com esse amor possessivo, não com esse carinho possessivo que nós temos na atualidade. Não. Vai ser aquele amor-amizade que a gente vai oferecer gratuitamente, sem pedir nada em recompensa. Que vai ser esse amor que a gente não conhece, que vai conhecer um dia. Então, quando se fala de amor de mãe, a gente esquece das mulheres que abortam, a gente esquece das mulheres que jogam os filhos na lata do lixo, a gente se esquece das mulheres que vão correndo em busca de ilusão e largam os filhos. A gente se esquece, que amor é esse? Se o amor de mãe fosse realmente um amor, ele seria linear, seria para todas as mulheres. Mas não, é para umas e as outras não. Então, que preferência divina é essa? Nós somos empreendimentos divinos. Então, o segundo lar, que é o nosso lar de matrimônio, nós somos um investimento ali. Ah, mas o meu marido era isso, era aquilo. Você não merecia outro melhor. Porque a questão não é que tipo de marido que eu tenho, é que tipo de marido eu mereço e eu preciso para ser feliz. Ah, ele bebia muito. Conheço N mulheres casadas com pessoas que bebiam ou que bebem ainda hoje. Todavia, elas mantêm a dignidade do lar, apesar de. O marido, a mesma coisa. Porque nós corremos atrás de ilusão. É ilusório. Nós trocamos de parceiro e vamos descobrir que erramos outra vez. Eu tenho um amigo que hoje ele está sozinho. Engraçado. Quando eu conheci, ele tinha um posto alto no exército. Então eu fui falar no quartel-general, onde ele era o comandante, e eu conheci ali. E ele pediu para conversar comigo. No dia seguinte ele me procurou. Então ele já contando a sua desdita, que ele era casado, e só depois que ele se casou que ele descobriu que a mulher bebia muito. E ela bebe, e ela faz tanta coisa, e eu desejo chegar a general, mas no exército a minha vida tem que ser muito certinha, e a minha mulher faz escândalos, é uma coisa horrível. Então tudo isso vai para a minha ficha. Então está obstaculando minha ascensão no exército e tal. Eu estou pensando em me separar. Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Eu falei, o senhor é casado há tão pouco tempo? Ele já tinha uma certa idade. Ele falou, bem, pela segunda vez. Eu era casado e eu até que tinha uma vida tranquila com a minha mulher. Tenho 3 filhas. Hoje as minhas filhas estão formadas, todas 3 são médicas. Era uma família tranquila, feliz. Mas eu queria mais, eu queria ação. Estava muito assim. Entramos dentro daquela rotina de casamento e tal, e eu queria alguma coisa diferente. Então eu procurei uma psicóloga. E comecei a fazer um tratamento. Tratamento daqui, tratamento dali. Ela começou a me tratar e foi tratando e está tratando até hoje, mas tratando mal. Porque eu fui-me embora com a psicóloga, me divorciei, casei com ela e descobri que ela é uma alcoólatra. E agora eu quero sair. Eu falei, não faça isso, meu filho. Você já plantou uma coisa negativa. Você vai ter que voltar, pegar sua esposa de volta, suas filhas, formar uma família equilibrada. Quando o senhor equilibrar aquela, vai ter que pegar esta aqui também para organizar. Ele falou, vou ter que casar outra vez com ela? Com a outra eu até aceito, mas com essa, pelo amor de Deus. Eu falei, o senhor não é espírita? Ele falou, estou começando. Eu falei, então dá para entender. Bem, falamos, mas não adiantou nada. Ele começou a frequentar um centro e dava passe, e tinha uma companheira que ficava do lado dele dando passe. Aí ele me ligou. E ele só ligava 2 horas da manhã. Era terrível. Eu estou aqui com um problema. Qual o problema? A minha mulher continua fazendo as loucuras dela e tal, e eu estou num centro espírita, agora sou espírita de verdade mesmo, e tem uma companheira que dá passe do meu lado,
E eu falei, muda de lado, meu filho. Muda para outro local. Vai para perto de outra coisa. Ele falou, aí, dona, eu nem falei nada. Eu falei, mas eu já imagino o que é que você vai dizer. Então muda de lugar, fica perto de uma velhinha, bem acabadinha assim, ou então de um rapaz, de um companheiro. Mas ele não mudou de lado. Aí ele ficou uma temporada sem ligar. Eu falei, já complicou. Aí um dia ele me liga. Dona Ana, eu me separei da minha esposa e aquela companheira espírita. Eu falei, espírita não, espiritada. Porque espírita não age assim não. É espírita. Então, sabe como é que foi, né? Eu peguei, a gente foi viver junto. Eu precisava, eu queria uma companheira. Aquela bebendo daquele não era mais companheira. E essa daqui pensava igual a mim. Eu falei, muito igual, realmente muito igual. Se fosse diferente, eu não faria isso. Aí ficamos e tal, ficamos juntos. E eu queria uma companheira. Eu falei, muito bem, o que foi que deu errado? E ele falou assim, agora eu estou com 4. Eu falei, 4? Ela tinha 2 filhas e a mãe dela. Ela nunca me disse isso. Quando a gente montou a casa, ela trouxe as 2 filhas e a mãe também. Eu estou com 4 dentro. A senhora acha justo isso? Eu falei, meu filho, eu não acho justo. Coisa séria. O senhor que já não se acerta com 1, imagina com 4. Vai ser uma complicação muito séria. Mas agora vê se o senhor consegue ir conduzindo as 4. Vai indo, porque mudar agora vai ser mais uma complicação. Porque olha só, o senhor vai ter que casar com a primeira, depois com a segunda e depois com as 4. Olha o que você está arrumando para você. Dona Ana, meu Deus do céu, só a senhora mesmo para salvar a minha vida. Eu falei, não, eu sou casada e bem casada. Nem pensa numa coisa, nem pensar. Não penso em complicar a minha vida. Olha, ele já mudou. Aí quando foi, ele mudou para outra. Largou as 4, arranjou outra. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, dona Ana, eu queria voltar com a minha primeira mulher. O que eu faço? Eu falei, não sei, meu filho, você começa procurando as filhas. As filhas estão com raiva de mim. Eu falei, vai agradando, conquista os filhos, depois, quem sabe. E foi indo, aí a esposa, quando ele bateu a porta, ele falou, você é maluco, some daqui. Aí ele pegou e falou assim, olha, vamos fazer uma coisa, você liga para esta senhora aqui, pergunte a ela quem eu sou. Ela vai dizer tudo que eu sou. Eu falei assim, o senhor está botando a mim nessa confusão? Eu vou dizer o que o senhor é. O senhor é doido, maluco. Porque quem troca de mulher desse jeito não é uma pessoa que está raciocinando direito. Ela me ligou e falou assim, olha, eu nunca deixei de gostar dele. Eu gosto dele. Mas ele é tão infantil. Eu falei, eu sei, filha, mas é o seu marido. Recebe de volta, se ele está lhe procurando, recebe, trate como um filho. Ele voltou para casa e está até hoje com a primeira esposa, mas está pagando pensão para todo mundo. Então é a cabeça. Nós temos que colocar a nossa cabeça no lugar, escolher a vida correta, não correr atrás de ilusão. Felicidade está aqui dentro. Se eu coloco a minha felicidade na mão do meu marido, eu não vou encontrá-la nunca, porque eu não vou saber onde ele botou. Mas se é a minha felicidade, eu vou procurar tratá-lo bem, harmonizar-me com ele, fazer com que ele goste de mim, porque eu já conquistei ele uma vez, não é tão fácil conquistar a segunda vez. Então formar uma harmonia. E uma coisa que é muito importante para as mulheres saberem: dentro do matrimônio, quem vem em primeiro lugar é o marido. Os filhos não são nossos, são doações de Deus. Ele coloca nas nossas mãos para que a gente passe para outra. O marido vem em primeiro lugar. É com ele que a gente troca as energias vitais, que são as energias genésicas. Então temos que manter isso e dizer aos nossos filhos mesmo: trate bem o seu pai. Se o seu pai for embora, eu vou com ele, largo vocês aí.
Vou com seu pai, não tenho dúvida disso. Porque quando eles forem embora, quem vai ficar com você é o seu marido. Os filhos casam, vão embora. Casa, vai embora. Se por acaso eles se separarem e ficar com o filho, aí eles voltam para deixar os filhos para você tomar conta. Mas se você tiver marido, o marido vai dizer: não, senhor, você leva o seu filho, o filho é teu, você toma conta, porque o seu marido vai tomar conta de você também. Então não vamos ficar com ilusão. Nós casamos com o nosso marido e vêm os filhos para que a gente tome conta deles e depois entregue ao legítimo dono. Um dia, pensem nisso e tratem bem os seus maridos, tratem bem as suas esposas. Não adianta trocar. A gente troca de sapato, e aí o sapato aperta o dedinho do pé. O sapato velho a gente já conhece, sabe exatamente onde é que vai botar o calo, onde é que vai botar sabe tudo. Você joga o sapato velho, pega um novo, olha, dor de cabeça, dor no pé e dor de tudo que a gente tem direito. Como o nosso amigo, ele correu tanto atrás da ilusão que depois ele voltou para o começo. Graças a Deus que a esposa o aceitou de volta. Hoje ele está já cheio de achaques e ela tem uma paciência com ele infinita. Vamos construir lares equilibrados, lares bons. Hoje, os nossos filhos estão sendo perfilhados pelos traficantes. A droga está tomando conta da sociedade. Porque os nossos filhos não confiam no lar que têm. Eles não sabem a hora que o papai vai embora. Eles não sabem a hora que a mamãe se manda. Como eles não têm segurança, eles vão buscar essa segurança na ilusão. A ilusão da droga, do cigarro, do álcool, do sexo, sem responsabilidade. Então nós estamos vivendo realmente uma sociedade complexa e enlouquecida. Então é o momento de você responsabilizar-se um pouco mais por si mesmo, lembrando que você é um investimento divino que deve dar dividendos positivos para aquele que é o investidor. E você é espírita. Como espírita você sabe que não vai morrer nunca. Você vai continuar a viver. Agora, imagina você encontrar o Patrício e falar para ele: pois eu gostava mais do Fernandinho. Agora eu descobri que não gosto de nenhum dos dois, nem de você nem dele. Eu gosto mais é de mim mesmo. Não vale a pena, né, Maura? Então fala para Patrício: eu vou gostar do seu um dia, se Deus quiser. E a gente vai fazendo esse esforço para domar o orgulho e o egoísmo, que impede que a gente descubra o que é o verdadeiro amor. E a família é uma sociedade de muita responsabilidade. Se não fosse de tanta responsabilidade, se você realmente se casasse por amor, você não precisava ter um documento firmado em cartório com testemunhas. Para que isso, se existe amor? Mas como a gente já sabe que não, a gente pede 2, 3, hoje já tem 15 testemunhos, assina lá, vai no cartório, carimba, bota selo, para assegurar. De vez em quando a gente olha assim e fala: casei mesmo, está no papel. Então vamos pensar com mais carinho na família. Vocês que estão aqui tão distantes da terra natal, onde muitas vezes a solidão é muito grande. Se estabelecerem um relacionamento, faça com que ele seja duradouro. Não tenha o ciúme. Ciúme é obsessão, ciúme é perturbação. E se ciúme mantivesse um relacionamento, todo mundo viveria, porque todo mundo é ciumento. O ciúme separa. Mais confiança, mais respeito. Tratar com respeito mesmo. Ah, se você não me quer, tem quem queira. Olha que coisa mais absurda isso. E mais indigno também, principalmente se for a mulher que fala. O homem falando, a gente ainda... homem é igual lata. Uma chuta, a outra cata. Então a gente vai deixando. Mas a mulher, se você não quer, tem quem queira. Parece leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Então vamos pensar com mais equilíbrio, com mais carinho, com mais amor para a gente mesmo. Olhe para você e fale: eu sou um ser divino. Eu sou filha de Deus.
como filha de Deus, eu tenho que me tratar com muito carinho, com muito respeito por causa do meu pai. Então, meu pai deseja que eu seja uma pessoa equilibrada, que eu seja feliz. E a felicidade está aqui, nas minhas mãos, ao alcance do meu coração. E aí você caminha para ser feliz. Há mistérios peregrinos, nos mistérios do destino, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos. Olha que coisa séria. Múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, somos os míseros cativos da iniquidade e da dor. Muita paz, muito obrigada.